que é o debate sobre intercessão dos santos. Outro doutor que nega que é prova verídico convincente na escritura. Certo? Aqui é um debate também, outro debate. Aqui é um canal Arena Apologética. É o irmão Samuel Barbosa e o Lucas Bonzoli defendendo e que despreza a intercessão do santo. Simples entender isso, né? Vamos lá. Tá bom? Para fazer a sua apresentação inicial e o que irá defender essa noite. Tá bem? 2 minutos, fique à vontade. Então, eu me chamo Lucas Manzoli, tenho um canal chamado Lucas Manzoli também, é só digitar meu nome, vocês encontram meu canal. Lá tem bastante vídeos, debates e tudo mais. Em um site chamado www.lucasmanzoli.com. O que eu vou defender hoje é que não existe intercessão dos santos na Bíblia. Na verdade, não existe nem sequer uma alma que sobrevive após a morte. Então, primeiro, o Samuel teria que provar, em primeiro lugar, que existe uma alma que sobrevive após a morte. Segundo, que essa alma intercede depois da morte. Ou seja, são 2 trabalhos em um, né? Por que a gente acredita que, mesmo se houvesse realmente vida após a morte, não seria possível haver intercessão dos santos no céu? Em primeiro lugar, porque eles não têm os atributos divinos de onisciência e onipresença. Então, como é que você vai saber o que todo mundo e todas as partes do mundo estão orando para um determinado santo, né? Se ele não tem o atributo nem da onipresença para saber que todo mundo está orando e todo mundo... A mesma visão do Dr. João Oliveira BR. Por quê? É o mesmo argumento. Certo que eles vão tentar negar a intercessão do santo. É simples entender isso, mas vamos lá. Muito menos a onisciência, né? Para saber o que está orando até mesmo em pensamento. São atributos exclusivos da divindade, né? Ninguém que não fosse Deus seria capaz de saber, né? Além disso, a gente tem textos, por exemplo, 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O contexto vai falar justamente, no versos 1 e 2, sobre intercessão, né? E em Efésios 2,18 vai dizer: por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse que eu sou um dos caminhos, não é o único caminho, né? Não existe um panteão de santos pelos quais a gente tem que passar para chegar a Deus. Jesus é o único caminho, né? Além disso, a gente tem vários textos que mostram que a gente tem de fato livre acesso ao Pai. Por exemplo, Efésios 3, 11 e 12 diz: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou. Esqueceu o 10 do capítulo. A divina universidade deveria ser conhecida pela igreja. Vamos por etapa, porque é um tiroteio, pô. Coitado do irmão ali. Para o irmão dele, irmão ali, misericórdia, pô. Entrou num debate com o Lucas Banzoli, misericórdia, pô. Você tem que estar bem preparado. Porque eles vão usar texto distorcido. Usou 1 Timóteo 2,5, que todos os protestantes usam. É mediar a salvação. Intercessão, 1 Timóteo 2,1, 1, 2 e 3, Paulo já falou, orar uns pelos outros. O Tiago 5,16, a oração do justo tem grande eficácia. João 9,31, quem é mais reto? Nós ou os santos que já alcançaram a perfeição? Hebreu 12, 22, 23. Já cai por terra. Que ele não acredita. Morreu para ele, acabou. Que é os santos alcançaram a perfeição. Quem são esses santos? Os santos. Por que o santo, ele sabe as orações? Mas o santo não é onipresente, onisciente, só Cristo. Porque os santos estão em comunhão salvífico com o verbo. Em comunhão com a igreja. A festa da divina universidade sabedoria será conhecida pela igreja. Então, essa doutrina, essa revelação será conhecida pela igreja. Como se prova isso na escritura? É simples, doutor. Seu argumento é a mesma coisa do argumento de vários protestantes. Simples, ó. Caim mata Abel, Abel está clamando. Clamando o quê? Caim, ele é o quê? Abel, ele é o quê? Justo. Caim mata Abel. Abel, ele é justo. E a sua oração foi ouvida a Deus, que a oração do justo tem grande eficácia. Aqui já cai por terra essa visão sua, ó. O Senhor disse a Caim, Gênesis 4, 9, o Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura o guarda do meu irmão? O Senhor disse, o que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Por quê? Você pega em João 9, olha só.
Entendeu? Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Olha só, Apocalipse 6, 9, 10, que os mártires estão fazendo ali. Mesma coisa que Abel. Clamando, mesmo morto. Então, essa loucura de tentar distorcer, segundo 1 Timóteo 2,5 ali, você esqueceu 6? Que se entregou em resgate por nós. Se entregou aonde? Na cruz. Porque os santos, eles têm acesso. Ele citou aqui Efésios da forma teniciosa. É só, Efésios 2. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Olha só. Olha só. Olha, ele citou o 20, ó. Aqueles que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Olha só. A ele seja dada a glória em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Amém. Os santos, eles estão em comunhão com o santo verdadeiro. Esqueceu Efésios 3:10, a divina diversidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Ele citou 11, ó, de acordo com o desígnio eterno de Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Ó. Por quê? Por causa da igreja. Que igreja? Em comunhão com o santo lugar. Não é essa igrejinha sua que foi fundada ontem. Uma igreja militante, que é a esposa do Senhor, em comunhão com os santos, em comunhão com esse justo que clama mesmo morto. Muito diferente de 1 Timóteo 2,5 ali. É a redenção, não intercessão. Se as nossas orações têm grande eficácia, imagina aqueles que chegaram à perfeição. Como você vai citar lá, o outro doutor citou aqui em João 15:16. Olha só. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ó. Olha só. Se nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus nos concede a graça. Imagina aqueles que já estão ressurretos. Lá na glória, clamando e servindo dia e noite. Apocalipse 7:15. Apocalipse 7, 9, 10, 11. Apocalipse 6, 9, 10. Apocalipse 5, 8. Apocalipse 8, 3. Porque o único anjo tinha acesso. Porque o anjo não é onisciente nem presente. Mas tinha acesso às orações dos santos. Por quê? Porque não é igrejinha fundo de quintal. Porque não é doutrina de homens. É um corpo místico em sintonia com a cabeça. Gálatas ou Colossenses 2, 19. Quem coorena todo o corpo, a conjuntura, é a cabeça. Sujeita todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. Oh, pelo amor de Deus, pô. Aí vai ter jumento. Ô, Balaão. Pô. Deus usou um jumento para falar com Balaão. Por que será, né? Que é um jumento. Se Deus não ouve os pecadores, só justo? Quem é mais justo, pô? Sei lá, travou aqui. Mas tá amplo para a gente entender o pensamento e a reflexão. Se um justo, ele tem autoridade para pedir a Deus em nome de Jesus Cristo, e aqueles que já serviram e foram martirizados, qual tem mais respaldo? A minha oração, o meu clamor, ou o clamor de Lucas Manzoli? Para eles não precisa da igreja. Para eles não precisa do Papa. Para eles, por que eu vou pedir uma intercessão a um santo que eu possa ir diretamente a Cristo? Não, meu irmão. Como você
você pode ir direto a Cristo se Cristo fundou uma instituição, primeiramente edificado sobre o fundamento dos apóstolos? Então, tem um fundamento. Que fundamento é esse? Dos apóstolos, em comunhão com a cabeça. Simples entender isso. Isso que mostra que a gente tem, de fato, livre acesso ao Pai. Por exemplo, Efésios 3, 11 e 12 diz: de acordo com o certo plano que ele realizou em Cristo, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. E também Hebreus 10, 9 e 20. Por causa da morte de Jesus à cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então, a gente tem livre acesso ao Pai mediante Jesus, que é o nosso único mediador, e o próprio Jesus disse: o que pedires em meu nome, eu farei, não o que pedir em nome de um santo alguém, né? Amém. Deus abençoe. Olha só que interessante. É muita incrédula, é muita hipocrisia de um doutor, diz que é conhecedor, fala que não precisa da igreja, que não precisa dos santos, que não precisa, porque ele tem acesso, livre acesso por causa da redenção de Cristo. Cristo ele morreu por quê, meu irmão? Para a igreja se tornar pública. Ele se deu lá naquela cruz pela igreja, para reconciliar com Deus, para nós reconciliar com Deus e ter livre acesso a ele através de uma igreja. Mateus 16, 18. Ah, mas o texto muito típico usado aqui, ó, João 14, 6, ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Mas se você for meditar o primeiro aqui, ó, João 14, ó, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Que lugar é esse? A casa do meu Pai é muita morada. Que lugar é esse? Jesus, ele é o caminho, sim, mas Jesus subiu na nuvem, o doutor. Deixou quem? A sua esposa. Deixou quem? Os apóstolos, a quem foi confiado. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó, aonde? Na cruz. A redenção. Para nós ter acesso ao Pai. Efésios 3:10. Divina Universidade de Hebreus conhecida pela igreja. O quê? Ele catou o texto aqui distorcido, ó. Olha só como esses caras, eles são maliciosos. Eles catam o texto que agrega eles. Olha só, Efésios 3:10, ó. Ele citou 11, ó. Olha só que malícia, que manobra desses doutores para negar a intercessão. E o texto que fala, olha só, a família no céu. O 15, ó. Olha só que interessante. Vamos meditar aqui, ó, o versículo que ele falou. De acordo com o desígnio eterno de Deus, realizou em Jesus Cristo, ó, nosso Senhor, pela fé que nele depositamos. Que fé? Em comunhão com ele. Tem uma igreja. Que fé? Fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, ó. Que fé? Uma só fé, ó, Efésios 4:5. Aí já destrói totalmente essa heresia, esse argumento do cara. Porque você vai usar o texto de acordo com o que está aqui, ó. Versículo por versículo, vírgula por vírgula. Pela fé que nele depositamos. Temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleçais, mas nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Olha só, o 15, ó. O 10. Assim, orientante as iluminações para celeste, pode conhecer pela igreja, a fina diversidade da sabedoria divina. Agora você vai entender como você tem acesso a ele. Pela igreja, que fez os desígnios, reunir ali seu desígnio. As invisíveis e as invisíveis. Efésios 1:22. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 1, 9 e 10. Olha o 14, ele esqueceu também. Por esta causa, dobro o joelho. Aonde? Em presença do Pai. Na igreja, Efésios 3:10. É só que interessante. Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Reunir todos os desígnios. A igreja militante, e a igreja triunfante, e a igreja padecente, a do purgatório. Olha só que interessante. Ainda vamos continuar mais, ó. Efésios
3:21. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda a geração da eternidade. Amém. Que igreja? Em comunhão com os santos. Que igreja? Festa da idade, ministério da sabedoria, segundo a igreja. Que igreja? Sede um só corpo, Efésios 4:5. Um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só. Que show! Que show! Efésios 4:11, ó. A um eles constituem apóstolo, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores, para aperfeiçoamento de Cristo, para desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, que é a sua esposa. E, meu irmão, se usar a Bíblia contra a igreja, adulterando o texto, é um tapa na cara, meu irmão. Você cata um católico que entende a Bíblia como um doutor padre Luiz Touro, o nome já diz, Luiz Touro. Você pega que Deus já tem um Paulo Leitão da vida, você pega um Daniel Silveira, você pega um Eudes Duarte, que eu aprendo muito com o Eudes Duarte, você pega um padre Paulo Ricardo. Olha a diferença. A manobra que o cara ele faz é óbvio, explícito. Só um cego não enxerga, que não quer, que é cego. É Saulo que está perseguindo a igreja. Não enxerga isso. A manobra que o cara faz. Eu tenho livre acesso ao Pai, porque eu preciso dos santos, porque eu preciso da igreja, porque eu preciso, que eu já estou salvo, eu já estou ressurreto. Eu sou o conhecedor. Então, católicos, sai da igreja católica e vai seguir Luca Manzoli, porque ele não precisa de nada. Só ele tem acesso. Nem os apóstolos tiveram, pô. Desce o Espírito Santo, a igreja ali, o intercessor, o Espírito Santo, assiste a igreja. Eles tiveram acesso, porque eles caminharam junto com Cristo, claro, né? Se pedir meu nome, o Pai ouvirá. Está falando com os apóstolos. Então tem que estar nessa comunhão. Comunhão com os santos. Então, se eles pedirem meu nome ao Pai, o Pai vai ouvir. Imagina agora que eles estão lá. Restam reto na glória. Mateus 12 ali, você vê a transfiguração da montanha. Moisés morre. Aparece ali. Ele está onde? Ele estava onde? Da onde ele vem? Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.